Shalom, coisa boa a gente estar junto outra vez, podendo nos aprofundar nas escrituras sagradas e de maneira que nós possamos ter esse apego, essa consciência, esse amor à Torá, a Tanakh, a Brit Hadashah, né, que o pessoal chama de Novo Testamento, erroneamente, né? Mas considerando as escrituras sagradas como um todo, a perfeição que ela tem, né? E o quanto ela nos conduz à vida, ela é luz para os nossos caminhos, luz para o nosso caminho, para os nossos passos, né? E normalmente a gente tem muito disso de hoje aproveitar esse momento que Israel está passando na guerra contra o Hamas lá em Gaza, e vem à tona muito a ideia da profecia sobre Gog e Magog. Mas eu não quero trabalhar hoje Gog e Magog nesse vídeo, nós vamos fazer um outro depois. Por que eu penso? Eu acho que antes de nós explorarmos a ideia de Gog e Magog, nós precisamos ter em mente o que é, ou quem é a figura do Messias. E eu não estou me referindo aqui a quem ele é nominalmente, né? Nós cremos que é Yeshua, o Messias. Existem outros judeus também que não creem, né? Eu sou um judeu que nós nos classificamos como judeus messiânicos ou judeus nazarenos. Essa classificação não tem sentido, é apenas uma maneira de fazer uma diferenciação. Nós somos judeus, e existem judeus que creem que Yeshua é o Messias e tem judeus que não creem. E nós não temos que forçar a barra com ninguém, mas nos atermos às escrituras sagradas como a nossa fonte de informação, de ensino, de educação. Mas antes de falarmos de Gog e Magog, que será num outro vídeo, eu acho muito importante a gente estudar sobre o Messias, Hamashiach, né? Yeshua Hamashiach. Eu vou falar tanto de Yeshua como vou falar de Hamashiach, ou seja, a pessoa do Messias. Porque se nós entendermos o que é Messias, qual a visão judaica do Messias, que muitas vezes difere da figura do cristianismo, eu costumo dizer o seguinte, que o cristianismo ele é uma invenção de Constantino, e por isso ele não tem em si a plenitude da verdade, né? O que o cristianismo ensina como um todo, né? Ele não tem muita heresia, tem muito erro de interpretação, tem muita tradução errada, e claro que tem o ensino correto de que Yeshua é o Messias, né? Que trocaram o nome para Jesus e adotaram a palavra grega Cristo, né? O que já é bastante, eu diria no mínimo, indelicado. Não, você imagina alguém, para mim, não me chamar mais de Pedro, me chamar de um outro nome. Então, por quê? Por que não se preserva o nome verdadeiro, o nome original? Porque existe um objetivo oculto que os cristãos não se dão de conta, que é justamente dizer o seguinte: Jesus Cristo é da igreja, é do cristão, e o Yeshua Hamashiach é dos judeus. Não, isso não pode ter essas duas coisas, porque veja bem, meu irmão, minha irmã, o próprio Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que quando um gentil se converte, ou seja, um não-judeu se converte, ele é enxertado em Israel. Então ele não pode ter uma visão diferente do que Israel tem. Eu não estou falando de acreditar ou não acreditar, de crer ou não crer, eu estou falando de visão do que é o Messias. Então, para que a gente possa ter um entendimento coerente, correto, nós temos que ir para as Escrituras. E é claro que eu também vou explorar outros importantes livros, literaturas do judaísmo, justamente para que você possa ter uma visão geral e você possa entender o seguinte: olha, o judeu que não crê que Yeshua é o Messias, ele não tem uma fundamentação tão lógica assim, quanto parece, para dizer, olha, eu aprendi que ele não pode ser por causa disso, ou por causa disso. Não, ele tem uma visão dele, uma consciência dele pessoal, vamos dizer assim, né? A posição dele pessoal, mas não da literatura judaica, tá? Então a gente vai mostrar tanto nas escrituras como na literatura judaica. Bom, primeira coisa,
que é uma visão do Messias, é de que no judaísmo se espera que o Messias, né, ele venha e restaure o Beit Mikdash, ou seja, o terceiro templo, né? Então o primeiro templo já foi destruído no dia 9 de Av, depois o segundo templo também, para você ver que não existe coincidência, foi também no dia 9 de Av, né? E agora se aguarda o terceiro templo, que é o terceiro templo, onde assim, o templo definitivo, o templo eterno, né? Por quê? Porque nunca o Eterno disse que não habitaria mais em Israel. Não há uma passagem que diga que ele não mais moraria, não mais habitaria e não mais daria atenção a Israel e não teria mais essa casa de oração. Até porque eu vejo que profeticamente ela seria chamada casa de oração para todos os povos. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Se ela vai ser casa de oração para todos os povos, é porque ela existe. Ou seja, ela existirá para que assim seja uma casa de oração para todos os povos. Então, a primeira coisa da era messiânica é a reconstrução, a restauração do Beit Mikdash, da casa de Adonai, do templo sagrado. Então, isso é fato. Tá? Nós podemos olhar isso em Ezequiel 37, né? Eu darei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu lugar de morada ficará sobre eles. As nações saberão que eu sou o Deus que santifica Israel, quando o meu santuário ficar no meio deles para sempre. Então veja, o próprio profeta Ezequiel, não estou usando o texto em português até, hein? Ele profetiza isso. Veja, eu sou o Deus que santifica Israel, quando o meu santuário ficar no meio deles para sempre. Então, a existência desse santuário, ela é esperada. Certo? Então, esse Beit Mikdash, ele vai existir sim, ele vai ser restaurado. E aí, cria-se uma discussão no sentido assim, mas se Yeshua é o Messias, por que ele não restaurou o templo, né? E pelo contrário, o templo foi até destruído no ano 70 e tal, né? Ele mesmo profetizou que assim seria, né, a destruição do templo, não ficar pedra sobre pedra. Isso por causa, o próprio judaísmo, o próprio judeu coerente, consciente, ele sabe que esse templo, o segundo templo, foi destruído por causa da dureza do seu coração. Havia muito ódio ainda em Israel, muitas discussões, muitas intrigas, muita crise, muita falta de amor, e por isso não havia sentido de ter um templo onde não existe esse amor. Porque a Escritura diz que Adonai, né, Deus, é amor. Então você não pode ter a morada de Deus, que é a fonte de amor, num lugar de ódio, de intrigas, de invejas, de discussões, assim, né? Então, ele deixou de existir. Mas aí, quando a gente vai para a literatura judaica, existe até a dúvida em relação a como esse templo vai ser construído. Ou seja, Israel vai construir, depois o Messias vem, ou o Messias vem e restaura o templo, reconstrói o templo. Então existem duas correntes. Uma é de que o Messias virá e construirá o templo. E a outra é que Israel construirá o templo e depois o Messias virá. Independente, tá? Olha só, eu estou colocando o ponto de vista, a visão que eu entendo como correta, a visão judaica, né? Que essas duas correntes são viáveis, né? Ou seja, o Messias vem e reconstrói o templo, ou se reconstrói o templo e depois o Messias vem, tá? E isso não independe da visão que se tem em relação a Yeshua, tá? Por exemplo, eu creio que Yeshua é o Messias, então ele virá e ele terá o templo dele ali, né? O templo para a casa de oração, para todos os povos. Eu não posso afirmar se ele vai reconstruir ou se Israel constrói e ele vem. Mas essas duas correntes são esperadas, tá? E isso dentro da visão judaica, nenhum rabino, por mais ortodoxo que seja, ele vai dizer, olha, vai ser assim e assim. Não tem como. Porque as duas formas são esperadas por não se ter uma fonte
que nos dê uma visão muito sólida disso, tá? Sobre uma situação ou outra. Uma outra coisa importante é que o Messias ele fará a reunião, ou seja, ele reunirá os dispersos de Israel. Os judeus que estão espalhados pelo mundo todo por causa da diáspora, eles serão congregados em Israel, porque Israel é a terra prometida a Abraham, a Jacob, a Isaac, que Moshe também profetizou, e que é, obviamente, a morada do grande Deus. Então, e há uma promessa, há uma profecia para isso, né? Os judeus do mundo inteiro virão para Israel. Então nós podemos ter uma visão assim. Em 1948 nós tivemos agora Israel retornando para o seu território, não o seu território total bíblico, né? Porque ali é só um pedacinho do que compete a Israel. O território de Israel é muito maior, gente, muito maior, certo? Mas aquele pedacinho ali significa o início, ou seja, miraculosamente, o povo judeu começou a voltar para Israel em 1948. Mas não foi a conclusão da profecia. Não foi ali o efeito total da profecia. Ou seja, ainda existem judeus na diáspora, né? Nós ainda estamos espalhados pelo mundo todo. Então, a figura do Messias, ele trará cada judeu para Israel, porque ali é o território do povo de Israel, o território prometido, e a figura do Messias, que é o Messias de Israel, vai estar ali. Então já não tem mais sentido nenhum nós temos judeus na diáspora, sendo que o Messias está ali. É uma coisa extremamente coerente, né? Então ali, quando diz assim, em Deuteronômio 30, versículos 3 e 4, Hashem, vosso Deus, trará vosso cativeiro de volta, e ele vos retornará e vos recolherá de todas as nações onde o Eterno, vosso Deus, vos espalhou. Se estáis banidos nos confins dos extremos dos céus, o Eterno, vosso Deus, vos recolherá de lá, ele vos trará de lá. Então veja que está lá na própria Torá. O próprio Moshe já está dizendo isso, olhando para frente, para o futuro e dizendo isso. Em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, nós temos o seguinte: será nesse dia que Deus novamente estenderá sua mão pela segunda vez para adquirir o resto do seu povo que terá ficado na Síria, no Egito, de Patros, de Cush, de Elã, de Shinar, de Hamat e das ilhas do mar. Haverá uma estrada para o resto do seu povo que ficará na Síria, como houve para Israel no dia em que eles subiram da terra do Egito. Então vejo que Isaías está tendo uma visão desse retorno, né? E aí ele fala dos confins da terra. Então, ou seja, de todos os cantos do mundo voltarão para Israel, porque assim assim nos diz claramente a profecia. A profecia não é verdadeira, né? Isaías 43, 5 a 6 diz assim: não temais, pois eu estou com vós. Eu trarei vossa semente do leste, vos reunirei do oeste. Eu direi ao norte: rendam-se, e ao sul: não os retenham. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Essa é a promessa da era messiânica. Então, no momento em que a era messiânica de fato tomar forma, o povo judeu voltará para sua terra. Então, muitas vezes a pessoa tem assim: estamos ou não estamos na era messiânica? Não, não estamos na era messiânica. Nós estamos na era pré-messiânica. Ou seja, mas o Messias já veio, Pedro. Sim, ele veio. Ele veio na figura do Ben Yosef, filho de José, como também está na literatura judaica, né? Se espera, a literatura judaica ela tem dois ângulos de visão, né? Ela espera dois Messias ou o Messias duas vezes, ou seja, dois Messias, assim, viria um Messias que seria Ben Yosef, e depois viria posteriormente o Ben David, né? o filho de Davi, e que então concluiria. E também a literatura judaica ela te viabiliza a ideia de que o Messias poderia ter vindo duas vezes, né? Na figura do servo sofredor, como Ben Yosef, ou e depois na figura já do rei, que vem assumir o reino messiânico. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Em Amós 9, versículo 14 e 15, diz assim: eu retornarei ao cativeiro do meu povo, Israel,
e eles construirão as cidades que ficaram em ruínas e se estabelecerão. Eu os plantarei sobre a terra, e eles nunca mais serão extraídos da sua terra, que eu lhes dei, diz o eterno vosso Deus. Então nós podemos ter assim, olha, quando o povo foi para o território em 1948, de fato começou a reconstrução das cidades que estavam em ruínas. Isso é fato. Mas, e hoje Israel está maravilhoso, as cidades em Israel são maravilhosas, mas ainda não se concretizou a totalidade dessa profecia. Então, nós temos aqui que a era messiânica, ela é marcada por essa restauração do povo de Israel, o povo judeu voltando para a sua terra. Jeremias 23, verso 7 e 8. Portanto, vejam, dias virão, diz Deus, quando eles já não dirão, por Deus vivo que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito, e sim por o Deus vivo que tomou e trouxe a semente da casa de Israel, do país do norte e de todos os países onde ele os tinha banido, e eles morarão em sua terra. Gente, eu já citei aqui vários textos proféticos dessa restauração. Então a primeira parte que nós temos que ter em mente aqui, da era messiânica, é a restauração do povo judeu na sua terra. Então quando você olha agora para esse momento, você diz assim, os cristãos dizem assim, Jesus está para voltar. A era messiânica ela vai ser marcada, sim, obviamente, pela presença do Messias, mas o termômetro é essa volta do povo judeu para sua terra. Então não dá para separar isso, Jesus volta, não, Yeshua, eu creio que Yeshua é o Messias. Respeito àquele que não crê, e eu acredito que no final dos tempos as coisas vão ficar muito claras. Mas Yeshua é o Messias, e ele retornará como Ben David, o filho de Davi. E então, nesse momento, todos os judeus do mundo inteiro voltarão para Israel e se cumprirá a profecia. Ezequiel 39, versículos 25, 27 e 9 diz assim: agora eu trarei de volta o cativeiro de Jacó, e terei compaixão sobre toda a casa de Israel, e terei zelo pelo meu nome sagrado, quando os tiver trazido de volta das nações e os tiver reunido das terras dos seus inimigos. Eles saberão que eu sou o eterno, seu Deus, que os exilou para as nações e os reuniu em sua terra. E eu não deixarei nenhum deles lá, já não esconderei minha face deles, porque derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Gente, olha que coisa linda, que texto lindo. Ele diz assim, olha, fui eu que os exilei, e eu vou os trazer de volta. Eu vou derramar o meu espírito sobre a casa de Israel. O povo judeu, ele vai ter uma experiência messiânica maravilhosa, sobrenatural. Então, no momento que o Messias estiver de fato na terra, onde ele vai reinar, todo o povo judeu voltará para lá e será trazido de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Tá? Ou seja, não vai ter algum judeu que diz assim, eu não sei se eu vou ficar aqui. Não. Há um poder do Espírito, né? Esse Espírito que é derramado sobre a casa de Israel vai trazê-lo de volta à terra prometida na aliança. Então, eu preciso ter isso muito claro. Quando a gente vê lá em Jeremias sobre a Brit Hadashah, que ali está traduzido como a nova aliança, que depois virou o Novo Testamento, e que não é nova aliança nem Novo Testamento, é uma aliança renovada com a casa de Israel, de Judá. E Jeremias diz exatamente isso. O Messias ele vem para quê? Para reunir as tribos do norte e as tribos do sul. Israel vai voltar a ser as 12 tribos. Israel vai voltar a ser o povo como era antes. Agora está tudo espalhado. Então, a mensagem da Brit Hadashah, ou seja, vamos botar em português, do Novo Testamento, não é venha para a igreja. Não é essa a ideia. O objetivo da Brit Hadashah, da renovada aliança, renovada, é congregar todas as tribos de Israel de novo na terra prometida. Porque é ali que o Messias reinará. Ele não vai reinar no Brasil ou nos Estados Unidos, assim, particularmente. Aquela que vai reinar sobre toda a terra. Mas a casa real, o palácio real, a casa de Deus, o Beit Mikdash, é em Jerusalém, em Jerusalém, em Israel.
mas qual Jerusalém, Pedro? Tanto pode ser a Jerusalém terrestre como a Jerusalém que vem de maneira celestial, mas ela estará na terra. Certo? Quando Yohanan vê lá em Apocalipse Jerusalém, né, Jerusalém descendo do céu, ali nós podemos ter uma visão, vamos dizer assim, realística ou metafórica, né? Podemos realmente ser uma Jerusalém celestial que desce e agora habita, repousa sobre a terra de Israel, ou uma Jerusalém que vai ser refeita na terra, mas que vai ter um caráter celestial. Porque Jerusalém, ela foi feita para ser um portal. Né? Lembra de Jacó, quando ele tem o sonho da escada? Ele diz assim, aqui é o portal de Deus. Quão temível é esse local, né? Quão formidável, quão maravilhoso é esse local. Né? Porque Adonai está aqui. E ele diz assim, aqui é o portal dos céus. E de fato, Jerusalém ele é o lugar de conexão entre céus e terra, entre terra e céus. Note que os anjos subiam na escada. A visão que ele tinha não é que os anjos desciam, primeiramente falando, ele diz assim, os anjos subiam e desciam pela escada. Por quê? Eles partiam da terra de Israel e iam aos céus e voltavam, porque ali é um portal, é um lugar de conexão entre os céus e a terra. Como o Sinai foi, né? A Adonai, né? A Shekhinah desce sobre o Monte Sinai com os seus milhares e milhares e milhares de anjos e ali se torna um lugar sagrado, um portal, né? Vamos dizer assim, né? Um momentâneo ali. Mas o portal eterno é Jerusalém. E a gente precisa ter isso muito claro. Então, por isso que Yeshua vem sobre Jerusalém. Existe outra passagem muito interessante, que não há como resistir a esse chamamento. Os judeus não têm como resistir a esse chamamento, porque ele irá. E nem aquele judeu que já esteja meio que assimilado à cultura de outros povos, mas ele realmente for alguém que teme a Adonai, ele será de tal maneira tomado posse pelo Espírito derramado de Adonai, que ele voltará. Olha o texto que eu vou ler para vocês aqui, de Ezequiel 20. O que surge em vossas mentes não acontecerá. Isto é, o que dizes, seremos como as nações, como as famílias dos países, vamos servir a madeira e a pedra, como eu vivo, diz Adonai, Deus, com certeza que os governarei com mão poderosa, com braço estendido e com fúria que expressarei. Eu vos trarei das nações e vos reunirei das terras onde estiveres dispersos, com mão poderosa, braço estendido e fúria expressada. Eu vos farei passar um a um sob o bastão, né, a figura do pastor, né, e vos trarei para o pacto divino, pois na minha montanha sagrada, Monte Moriá, onde fica o templo, né, na montanha do topo de Israel, diz Adonai, Deus, lá estarão todos da casa de Israel para servir a mim. Quando eu vos tirar das nações e vos reunir das terras onde estivesse dispersos, e vos santificarei aos olhos das nações, vou separar vocês, as nações vão ver que vocês são um povo sagrado. Vós sabereis que eu sou Deus, quando eu vos trouxer para a terra de Israel, para a terra que levantei a minha mão para dá-la a vossos patriarcas. Ezequiel capítulo 20 e versículo 40, né? Depois eu coloco na tela aí para vocês aí. Notou que mesmo que existisse uma resistência humana do povo judeu, essa resistência vai ser quebrada pelo braço poderoso de Adonai. Ele vai trazer, porque vai se cumprir isso. E ainda mais, né? Ezequiel 36 diz assim, portanto digam à casa de Israel, assim falou Adonai Deus, eu não estou fazendo isso por ti, casa de Israel, sim pelo meu nome sagrado, que profanastes entre as nações, onde quer que viesses. Eu santifiquei meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que tu profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Eterno, diz Adonai Deus, quando eu serei santificado em vós perante os olhos deles. Eu vos tirarei das nações e vos reunirei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Salpicarei águas puras sobre vós e ficareis purificados de todos os vossos pecados. E eu vos purificarei de todos os vossos ídolos.
todos os pecados que Israel cometeu, ou que está cometendo, será perdoado e purificado. E Adonai diz assim, eu vou trazer vocês de volta para cá, porque eu prometi isso na minha aliança. Não é por causa de vocês, não, porque vocês acabaram até profanando o meu nome. Mas eu prometi aos patriarcas que eu faria isso. E eu vou trazer vocês de volta para essa terra. E vocês serão o meu povo. Eu vou santificar vocês, ou seja, eu vou separar vocês para serem verdadeiramente o meu servo, povo de sacerdócio real para mim. E o meu nome então será santificado, o meu nome então será glorificado. Então essa promessa da restauração, ela faz parte da era messiânica. Então notem, que eu vou abordar só essa parte hoje aqui, depois eu vou continuar noutra etapa, né? Porque são várias etapas para a gente poder entender a pessoa do Messias. Reparem que a presença do Messias, ele vai trazer já essa consequência positiva e maravilhosa, que é a restauração do Beit Mikdash, do templo, e também do povo de Israel, de todas as tribos, para as 12 tribos de Israel, né, para a sua terra, conforme a promessa de Adonai aos patriarcas, e ali diz, eu santificarei o meu nome, ou seja, o mundo inteiro verá que eu sou o Deus de Israel, e vocês serão o meu povo para me servir ali, e o mundo inteiro verá. Então é muito importante que você tenha isso em mente. A era messiânica, ela está ligada a essas duas coisas que eu falei aqui hoje nesse vídeo. O Beit Mikdash, ou seja, a reconstrução do templo, e a restauração do povo de Israel para a terra prometida aos patriarcas lá na Torá. Então isso é uma marca, é uma evidência, é algo que vai mostrar ao mundo inteiro que a era messiânica começou. A gente vai continuar falando mais sobre o Messias em outros vídeos, porque o assunto é muito, muito extenso e é maravilhoso. É muito, muito prazeroso falar da era messiânica. E a gente vai destrinchando as etapas para que você possa entender e visualizar melhor o que é, de fato, a era messiânica. Que Adonai nos abençoe e traga logo o Messias, porque essa é a nossa oração todos os dias, que ele traga logo o Messias. Por isso que o Hanan fala lá, né? Maranata, vem logo. Nós estamos na tua ansiosa a expectativa da tua volta. Amém? Até mais.